Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui nessa noite para fazer um programa especial, dada a urgência do assunto. Meu nome é Augusto, eu sou vice-presidente do Instituto Santo Atanásio e estou aqui com o professor Rodrigo, que também é membro do Instituto Santo Atanásio, está gravando cursos, fazendo palestras aqui no Instituto, para comentar toda essa situação que está acontecendo na Nicarágua. O objetivo desse programa é a gente fazer Está tendo muitas informações que, como o próprio nome diz, são informativos. Então, quem está de olho na notícia está vendo que a Igreja Católica está sendo perseguida na Nicarágua. Porém, nosso intento aqui é fazer um breve relato da história da Nicarágua, o que aconteceu, para a gente tentar buscar as causas. O mais importante do que saber o que está acontecendo é por que isso está acontecendo e para onde isso pode chegar. Então é para fazer essa análise que nós estamos aqui hoje. Nós vamos seguir de base, para essa nossa análise, um artigo que está no nosso site do Instituto Santo Atanásio, institutosantoatanasio.org, a história da perseguição contra a Igreja Católica na Nicarágua. Esse artigo foi feito pela Info Católica, e nós traduzimos. Então, vamos lá. Um bispo sob prisão domiciliar, sacerdotes coagidos pela polícia, as missioneiras da caridade expulsas e numerosas restrições ao culto. Esta é a situação que vive hoje a Igreja Católica na Nicarágua, sob o atual governo do presidente Daniel Ortega. Aconteceu essa semana tudo isso que a gente está falando aí. Questão de 2 semanas. Questão de 2 semanas, exatamente. Já vinham acontecendo coisas antes. Isso só se intensificando, só se intensificou nessas 2 semanas. Como chegamos a essa situação dramática? Eis aqui um resumo de como tem sido a relação Igreja-Estado na Nicarágua desde o ano 1979 até os nossos dias. Então, como o país centro-americano chegou a tal crise? Em 19 de julho de 1979, a Frente Sandinista da Libertação Nacional, uma guerrilha de esquerda, derrocou a Anastácio Somoza Debayle, o terceiro e último membro da chamada dinastia somocistas, depois de seu pai e de seu irmão, e governava o país desde 1937. Então, Rodrigo, que estava boa a situação da Nicarágua? Então, aí vamos começar a pontuar algumas coisas que é interessante aqui. Para que a gente possa entender o que de fato estava acontecendo desde 1979 na Nicarágua, a gente precisa entender um pouquinho de 3 coisas. Primeiro, que é a Revolução Cubana, certo? A Revolução Cubana, ela aconteceu em 1959 e ela basicamente tirou o líder Fulgêncio Batista, nacionalista, e ela colocou no poder, e essa revolução trouxe Fidel Castro no poder de Cuba. E Cuba tornou-se, para todos os casos, uma porta de entrada para o comunismo em toda a América, certo? Foi o primeiro país que tornou-se comunista dentro de um contexto de Guerra Fria. E esse é o ponto importante, que nesse momento, inclusive, a Guerra Fria estava tomando mais corpo. A Guerra Fria estava saindo daquilo que eles consideram que é uma paz armada, daquilo que era um momento de uma acomodação chamada coexistência pacífica, e estava, por conta das eleições nos Estados Unidos, que seria eleito Ronald Reagan, que era um conservador liberal dentro daquele país, as coisas estavam começando a se esquentar, certo? E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a Nicarágua ela entra na conta, entra no cálculo da União Soviética para poder continuar influenciando a região em detrimento de uma política americanista que vem sendo implementada na América desde pelo menos o início do século XX. Só para você ter uma ideia aqui, o Luiz Somoza Debayle, que governava o país desde 1937, certo? Então o que acontece? Era típico dos Estados Unidos tirar governantes que eram contra a política americana do poder e colocar pessoas que eram fantoches. Um deles era esse. Então, o que acontece? É a política do Big Stick, ou seja, você negocia, mas ao mesmo tempo você traz um porrete atrás. E aí o que acaba acontecendo? Se não obedecer a seus desejos, aquele país será influenciado, será intervido, vai acontecer uma intervenção naquele país e vai colocar um fantoche dos Estados Unidos da América. Foi assim, inclusive, que os Estados Unidos
roubou literalmente o canal do Panamá dos franceses. Então, a gente consegue observar aqui que era este o contexto que estava se dando. Então, era uma invasão, era um momento de Guerra Fria. O Cuba já havia se tornado um país comunista, estava lastrando a revolução por conta das suas manobras políticas, culturais por toda a América Latina. E aqui chegava a vez da Nicarágua. Então, em novembro de 1979, a Conferência Episcopal da Nicarágua, a CNBB de lá, publicou uma carta pastoral intitulada Compromisso Cristão para uma Nova Nicarágua, a qual, entre outras coisas, via este processo revolucionário como uma oportunidade de conversão para o país. Então, a CNBB estava bem aí da cabeça aí, como é que... Então, eu acho interessante, veja, uma das questões importantes que a gente pode observar é que, assim, ó, compromisso cristão para uma Nicarágua, né? E aqui é uma carta pastoral da CNBB da Nicarágua. Então, o que a gente pode perceber? Que eles, por conta de adotarem um catolicismo liberal, todas as vezes que você coloca compromisso aqui, na verdade, eles estão falando sobre diálogo. Na verdade, eles estão querendo dialogar. Na verdade, eles estão achando que o problema não é a ideologia em si. É que está faltando algum diálogo naquela sociedade. Então, quando você traz o compromisso, o diálogo cristão, você já percebe que alguma coisa tem de errado, porque eles não conseguem compreender o movimento revolucionário esquerdista em sua totalidade. Então só para você ter uma ideia, Augusto, é como se eu tivesse com a minha mãe sendo sequestrada, o sequestrador estava com a faca no pescoço da minha mãe, e eu estou falando assim, não, ele não sabe o que está fazendo, então vamos conversar, vamos dialogar, porque somente pelo diálogo a gente consegue chegar à paz, a gente consegue chegar de verdade a trazer uma sociedade cristã. Certo. Tem também o governo anterior, era uma ditadura, né? Aquela dinastia lá, ainda que fosse fantoche dos Estados Unidos. E também não era uma ditadura branda, né? Era feroz, né? Então, nessa mudança, né, nesse primeiro momento, parece que a igreja está querendo... realmente uma oportunidade. Digamos que fora os cabeças que a gente vai ver da teologia da libertação, que sabiam o que estava fazendo, parece que os bispos em geral estavam otimistas. Não, mudou uma ditadura, agora é a chance. Uma nova Nicarágua. Mas, né, a ingenuidade cobra seu preço, né? Inclusive, a gente está no começo, né? Pouco depois da queda de Somoza, se estabeleceu uma junta de governo de reconstrução nacional com 5 membros da FSLN, e 2 independentes, entre eles Violeta Chamorro, viúva de Pedro Chamorro, diretor do jornal La Prensa, assassinado por Somoza, né? Então aí já dá para ter uma ideia de como é que era o governo anterior. E Alfonso Robelo, coordenador. O coordenador, né, era Daniel Ortega, que é o atual presidente aí que está perseguindo, está tocando terror lá, né? A junta governou a Nicarágua até 1985, quando entregou o poder a Ortega, que havia ganho as eleições presidenciais de 1984 com o FSLN convertido em partido político. Então, ele era uma guerrilha de esquerda, virou partido político, né? Nunca vi. Não, e é um caso interessante se a gente observar que o método ele foi quase que um protótipo daquilo que aconteceu com as Farc recentemente na Colômbia. As Farc, para quem não sabe, elas passaram por um longo processo de guerras e disputas contra o governo colombiano. E, recentemente, um compromisso político fez o seguinte: não, as Farc elas precisam ser desmilitarizadas, ok, vamos desmilitarizar as Farc, mas a Farc vai ganhar um partido político e vai ganhar cadeiras no parlamento. Então, parece que existe um método do movimento revolucionário que faz uma determinada ação. Essa ação ela tem uma consequência para um país determinado, e aí aquilo ele se espraia de uma forma coordenada para outras regiões. Então, aqui já estava um modelo de como seria colocado na Colômbia, que já nesse momento já enfrentava o problema do narcotráfico. E aprenderam onde esse método? Em Cuba. Aprenderam em Cuba, certamente. Sacerdotes no governo e a intervenção de João Paulo II. Essa é uma parte importante, né, da história. Com a inauguração da junta, 3 conhecidos sacerdotes que promoviam a teologia marxista da libertação assumiram cargos no governo sandinista.
Miguel de Escoto foi ministro das Relações Exteriores. Ernesto Cardenal foi ministro da Cultura. E Edgar Parrales foi vice-ministro subdiretor-geral do Instituto Nicaragüense de Seguridade Social, ministro do Bem-Estar Social e embaixador da Nicarágua ante a Organização dos Estados Americanos. Em diferentes períodos, né? Mas veja que o pessoal da Teologia da Libertação estava em... Não é qualquer ministério. Ministério completamente estratégicos e influentes. Né? Exatamente. Se você percebe ali, Augusto, é o Ministério das Relações Exteriores, que vai conversar com o mundo inteiro. O Ministério da Cultura, que vai trabalhar nas bases. E depois um ministro que está ante a Organização dos Estados Americanos para exatamente falar o quê? Que não, a situação é de liberdade e a situação é de normalidade. Portanto, o que pode acabar acontecendo? Vem investimento americano, pode vir que aqui tudo vai ficar tranquilo. Mas existe um processo, existe um método. Só para vocês terem uma ideia desse método, existe um livro chamado Meias Verdades, Velhas Mentiras, de Anatoly Golitsyn. É um livro bem interessante, que ele vai colocar duas coisas interessantes. Quando a gente observa, quando os marxistas estão dizendo que eles estão fortes, significa que eles estão fracos. E quando eles dizem que eles estão fracos, é quando eles estão fortes. E aqui a gente consegue observar exatamente isso. Eles estavam dizendo que eles estão enfraquecidos, então eles precisam de conversas, mas na verdade eles estavam sedimentando nas bases toda uma fortaleza. Esse é um ponto importante da guerra cultural que as pessoas precisam começar a compreender. Não observar aquilo que o comunista está falando, mas as ações dele por trás. Tem uma dissertação que eu estava vendo quando eu estava dando uma pesquisa sobre esse artigo, né, que foi justamente o papel da teologia da libertação na derrubada da ditadura anterior. Né? E realmente a teologia da libertação trabalhou, tem método, né? Tinha SEBs, tinha aquele tipo de arte que a gente está acostumado aqui no Brasil, da teologia da libertação, tinha lá na Nicarágua. Né? Então eles realmente conseguiram formar um caldo cultural bem interessante. Não é à toa que quem ficou de ministro da Cultura foi um sacerdote. Não? Então, né, em 1980, a Conferência Episcopal decidiu que não poderiam continuar formando parte do governo sandinista. Portanto, os bispos pediram aos sacerdotes que se demitissem de seus cargos no governo, mas eles se negaram. A igreja sempre entendeu, né, que a política é uma atividade de leigos, e ademais eles já estavam percebendo que o negócio não era tão bonito assim. Tão bonito assim. Em fevereiro de 1984, no ano das eleições. Que ia ter lá. Até então era a junta que estava governando. Ou seja, foi só uma passagem de bastão que não mudou nada. Exatamente. Em fevereiro de 1984, João Paulo II suspendeu ad vinis os 3 sacerdotes e ao padre Fernando Cardena, irmão de Ernesto, que também participava do regime de Ortega. A partir deste ano até 1990, Fernando Cardenal foi ministro da Educação, ou seja, não é qualquer ministério. Não, né? Talvez um dos ministérios centrais para o processo de ascensão de Ortega ao poder. Então agora vamos ver uma passagem aqui, né, do documentário famoso, americano famoso aí, da passagem do João Paulo II, né, na Nicarágua, que tem aquelas cenas icônicas que eu queria que comentasse depois. Vamos lá. O Santo Padre. Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência, mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Então, esse aqui, né, é o Ernesto Cardenal. Esse é o Ernesto Cardenal. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". Logo o Papa deu um basta.
Silêncio, ele exigiu. A primeira que quer a paz, ele disse, é a igreja. Ele foi tratado com mais respeito em 1996, quando voltou a Nicarágua, agora com uma administração mais cordial. A gente vai entender por quê, né? Tem um contexto acontecer diferente. Competições crescentes com o domínio protestante da América Latina. As boas-vindas calorosas eram uma norma em países de língua espanhola e em comunidades de língua espanhola. Em resposta, ele sempre pedia um compromisso maior com a igreja. Foi isso que ele disse aos devotos de San Antonio, Texas. Me llena de gozo el saber que el número de los sacerdotes, religiosos y religiosas hispanos va en aumento, pero aún son necesarios mucho más jóvenes hispanos. ¿Sentís la llamada de Cristo? Familias hispanas, ¿estáis dispuestos a entregar vuestros hijos al ministerio de la iglesia? Rogáis insistentemente al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Cristo necesita operarios que trabajen en la abundante mies de la comunidad hispana y en toda la iglesia. É realmente bem diferente ali a visita dele em 84, depois da década de 90, mas são dois contextos diferentes. Mas dá pra ver ali, né, em 84, chama a atenção que ele chegou e só tinha símbolo comunista, aqueles símbolos da frente sandinista, e realmente... E a gente percebe... Realmente ele ficou brabo. Não, e a gente percebe o seguinte, que eles viram que seria celebrada uma missa, estava tudo cheio de símbolos comunistas nesse contexto de missa, e a gente percebe uma coisa interessante desse movimento revolucionário, que como era a primeira vez do Papa naquele país, eles precisavam de alguma forma marcar muito bem aquilo que estava acontecendo. Então, dentro do jogo simbólico, dentro da guerra de imagens, aquilo ali ficava marcado para a história. Então, se a gente tem essa compreensão, é possível que até pessoas utilizem aqueles momentos para respaldar de que havia alguma vinda da igreja para dialogar e não para colocar o dedo no meio daquele padre, assim, você está fazendo errado. Isso é um ponto importante. A gente lembrar, não existia uma conciliação. Pelo contrário, existe uma condenação aberta de São João Paulo II a tudo aquilo que estava acontecendo. Então foi a Arapuca, claramente uma Arapuca montada. Foi uma Arapuca. Então, a gente já vê um pouco de como é que os comunistas funcionam, né? Um arcebispo corajoso e um sacerdote emboscado. Durante o primeiro período sandinista, um dos membros da Igreja Católica que se destacou por suas denúncias das violações dos direitos humanos foi o arcebispo de Manágua, Miguel Obando e Bravo, a quem João Paulo II nomeou cardeal em 1975. Essa nomeação diz muito. Né? Diz muito. O arcebispo já era conhecido por denunciar as violações dos direitos humanos durante a ditadura somocista, e não ficou calado diante dos abusos do regime de Ortega. Isso é importante, é um cara coerente. Né? Hoje em dia, eu passo pano né? A ditadura é de esquerda, eu passo pano. A ditadura é de direita, se assim pode dizer, né? Aí eu critico. E a gente vê aqui que esse arcebispo, era um cara justo. Ou melhor, a esquerda faz alguma coisa, a gente critica. Mas se a direita faz alguma coisa, não merece crítica porque é um mal menor. Veja, é necessário a gente compreender essas coisas. É um mal menor? Em alguns aspectos, pode sim, até ser. Pode até ser. Mas a gente não pode ficar com essa benevolência sabendo que existem coisas muito problemáticas dentro da direita também. Então, a gente precisa ter, antes de tudo, enquanto católicos, uma coerência de vida e uma coerência no pensamento como vai estruturar uma ação política. E isso é muito importante que a gente tenha em mente sempre. Então, o governo do FSLN fez represálias contra destacados pastores
Em agosto de 1982, agentes do regime vestidos de policiais prenderam o padre Bismarck Carballo, entrando à força no local onde se encontrava e fabricando um suposto escândalo sexual com uma mulher. Desnudaram-no, jogaram-no na rua e publicaram a falsa história em todos os meios oficiais. Jogo baixo. Jogo baixo. Em fevereiro de 1986, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos publicou o testemunho do ex-tenente sandinista Álvaro Baldizon Alvilés, um desertor que declarou que o escândalo de Carballo foi uma farsa montada pelo regime de Ortega. Sabe, Augusto, uma das coisas interessantes, né? A gente vê esse desertor, né, do regime, né? É comum em alguns momentos que os comunistas eles comecem a se questionar. E é muito comum a gente ver que muitos desertam, né? O Anatoly Golitsyn, do livro que eu disse, ele é um desertor. Tem um outro livro chamado Desinformação, do Yom Mihai Pachepa, que também é outro desertor. Então, o que acontece? A gente vê que muitas pessoas elas acabam indo para o regime comunista, mas elas não mudam inteiramente sua mentalidade, porque, em algum sentido, existe um sentido de finalidade para ela. Uma finalidade boa. E acabam não encontrando essa finalidade boa dentro do regime, acabam desertando. E aí vê uma perseguição dos comunistas ainda mais evidente em cima daqueles que desertaram. E esse é um ponto interessante que a gente precisa começar a compreender. E eu quero que segure essa informação, que é importante. Aqui a gente tem um desertor de fato, que foi lá e contou tudo que sabia, né? Abriu os olhos, né? Abriu tudo que sabia. Porque vai ter uma reviravolta ainda na história, que vale muito a pena ser comentado, quando a igreja foi mais uma vez ingênua, né? Mas vamos com calma. O papel da igreja no acordo de paz. Nos anos 80, os enfrentamentos entre o FSLN e a resistência dos contrários resultaram em dezenas de milhares de mortos. Então entrou em guerra civil, né? Isso. Em 7 de agosto de 1987, se firmou na Guatemala o Acordo de Paz de Esquipulas II, para pôr fim à guerra civil na Nicarágua e obter assim uma paz duradoura na América Central. O documento exigia a celebração de eleições multipartidarista livre e a criação de uma comissão de reconciliação nacional. Só para colocar um pouco um contexto, aqui a gente já está no governo do Ronald Reagan, que eu estava falando. Ele foi eleito em 1979 e ele financiava os contra. O principal financiador de armamentos e de posições de prestígio dentro das relações internacionais dos contrários provinha tudo dos Estados Unidos da América. Então, é uma questão interessante aqui que a gente percebe esse embate bem evidente dentro de Nicarágua. E o que estava em jogo ali era saber se, naquele contexto, uma União Soviética enfraquecida, ela seria capaz de passar os bastões para Cuba para liderar o movimento revolucionário dentro da América. E esse é um ponto interessante. Obando e Bravo, o então bispo auxiliar de Manágua, Boscos, Vivas, Robelo participaram desta comissão. Ortega candidatou-se às eleições presidenciais em fevereiro de 1990 e foi derrotado por Violeta Chamorro. Ortega voltaria a candidatar-se sem êxito em 1996 e 2001. Certo? Então, o que parece que aconteceu? Houve essa pacificação, né? Estava em guerra civil, vamos pacificar, fizeram eleições, Ortega não ganhou mais desde então. Se criou uma resistência. Então, vamos lá. Ortega faz as pazes com a Igreja Católica. Essa parte muito interessante da história, né? Depois de perder as eleições em julho de... outra coisa, né? É por isso que a gente percebe que... por que o João Paulo II depois voltou lá em 96 e estava mais conciliador? Claro. Era um prefeito. Estava em paz, realmente, né? Os comunistas não estavam no poder, né? Bom, depois de perder as eleições em julho de 2003, Ortega, que então era líder da oposição, aparentemente fez as pazes com a Igreja Católica, pedindo perdão pelos excessos e erros de seu governo contra os católicos nos anos 80. Em junho de 2004, Ortega propôs nomear Obando e Bravo para o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento por sua luta a favor da reconciliação nacional e por ajudar a ter firmado os acordos de paz que puseram fim à Guerra Civil. Nesse mês... Perceba aqui,
um governo que já está, ou um movimento que já está se fortalecendo nas suas bases, porque lembre, ele ficou tempos não estando no governo. E o que aconteceu na sociedade nicaragüense? O que aconteceu nos postos principais dentro da igreja? SEBs a todo tempo. Tanto é que aquele vídeo fala que, por conta da teologia da libertação e por conta desses movimentos revolucionários, começou um crescimento muito grande dos protestantes na América Latina como um todo. Mas eles estavam ocupando os SEBs. E aqui eles sabiam que as SEBs são núcleos importantes de poder. Mas ele colocava pessoas para conciliação e aos poucos aí embaixo trabalhando toda a sua estrutura maquinada. Exatamente. Então, nesse mês, Obando e Bravo aceitou a petição de Ortega de oferecer a missa patrocinado pelos sandinistas aos milhares de mortos na Guerra Civil. Em julho de 2004, no marco do 25º aniversário da Revolução Sandinista, Ortega pediu publicamente perdão pelos abusos contra a Igreja Católica durante seu primeiro governo e fez menção explícita a Carvalho. Arrependido, né? Dá pra confiar em arrependimento de comunista, Rodrigo? Explica Nunca, aí pra nós aí como é que... Veja, um comunista, ele é um ateu. Ou melhor, ele tem um regime materialista. Além disso, ele tem, dentro da visão dele, uma dialética. Então, ele nunca vai se arrepender porque aquele arrependimento ele vai servir não à sua própria alma, mas a servir para uma mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo. É quase que uma fantasia. Então, se aquele comunista que é relativista por natureza e que ele não tem um sentido claro da moralidade, porque tudo serve ou à revolução ou ao partido, ele não tem condições de pedir perdão, ele não tem atrição, ele não tem contrição, ele não enxerga o mal, ele enxerga aquilo como um passo a mais para os seus objetivos políticos mais imediatos. O famoso dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Né? E aqui eu faço a comparação com aquele desertor que a gente está falando que quando a pessoa se arrepende de verdade do comunismo, ele passa a trabalhar para combatê-lo. Sim. Porque todo perdão ele precisa de um propósito de emenda. Sem dúvida. Precisa da penitência. E a penitência geralmente exige uma reparação. E precisa de uma reparação. Ele foi lá, não, pediu desculpa, olha aí, tal. Mas, veja, até o bispo, que era o Obando e Bravo, né? Esse bispo que é um herói nacional, até ele caiu. Sim. Ele foi ingênuo aqui. Ele não entendeu que o movimento revolucionário... Ele não conseguiu discernir que era um perdão falso que era só uma estratégia de manobra, né? Para eles recuperarem o poder político. É o que a gente vai ver, né? Ortega volta ao poder em 2007. Ortega ganhou as eleições em 2006 com 38% dos votos. Isso foi graças a uma reforma eleitoral que rebaixou a porcentagem para ganhar a presidência para 35%, se houver uma margem de 5% sobre o segundo classificado. Em fevereiro de 2007, Ortega convidou Obando e Bravo, então arcebispo emérito de Manágua, com 81 anos, para presidir o Conselho Nacional de Reconciliação e Paz, criado por seu novo governo. O cardeal aceitou o cargo a título pessoal e contou com o apoio do episcopado. Novamente, a ingenuidade. Ele se arrependeu de verdade. E aí você vê, né, como que pode acontecer. É aquela imagem, né? São Dimas, no final da paixão, vê Nosso Senhor e pede perdão total. E ele era o bom ladrão. Aquele desertor. Ele é o bom ladrão. Esse aqui tá mais para publicano, muitas vezes. Sim. Tá muito mais publicano. Ele chega e fala assim, não, eu tô aqui na estrutura, não estou limpinho, não fui mais... Mas com o seu coração longe de Deus já. Porque essa é uma das características do catolicismo liberal. Você afasta o seu coração de Deus. E aqui eu estou dizendo inteligência e vontade, que são as composições bíblicas do coração, né? Então, a gente vê que quando a gente se afasta disso, o caminho vai ser inexoravelmente essa abertura ao diálogo, e o outro não. Teve um movimento de alma muito mais evidente e começou a combater o próprio mal que ele via. Exatamente. E chama a atenção que essa colocada de cargo, né, botar um herói nacional num conselho de reconciliação e paz, foi, na verdade, o que a gente chama de guerra simbólica. A esquerda sabe. Então,
A esquerda ainda não estava completamente com o poder dominado, mas então ela ainda tinha que fingir um arrependimento. Né? Ela mudou a estratégia. Então, assim, se a gente for para o confronto direto, vai ter uma nova guerra civil, pode ter nova intervenção. Por enquanto, a gente ainda não consegue. Vamos colocar lá, vamos fingir que está tudo bem, né? E vamos dar esse cargo simbólico. Claro, era um senhor, 81 anos, um bispo de 81 anos, não tinha mais o vigor nem nada. Mas, do ponto de vista simbólico, significava muito para embuste. Sim, claro. Significa que esse herói nacional concordava com Ortega. Isso. Outra coisa importante aqui, teve o apoio do episcopado. O que é interessante? O episcopado da Nicarágua tem o pessoal da Teologia da Libertação, tem o pessoal opositor. Como aqui no Brasil não é todo mundo da Teologia da Libertação. Tem. Só que, claro que os que são da Teologia da Libertação ajudam, né, nesse processo para engabelar. Viu como as coisas mudaram, etc. Então, mais uma nova ingenuidade lá da CNBB da Nicarágua em 2007. Né? Contudo, em setembro de 2008, o bispo de Matagalpa, Jorge Solozano, advertiu que, embora as relações com o governo parecessem amistosas, estavam sendo tramadas medidas contra o funcionamento da igreja, como a eliminação dos subsídios estatais às escolas católicas. Então, tinha alguém que estava percebendo assim, opa... Não, tá bom o jogo aqui. Tem algo errado aí. Então, em novembro desse ano, a violência voltou a estourar no país depois das denúncias de fraude nas eleições municipais, que deram 62% das alcadias de todo o país ao FSLN. Os bispos fizeram um forte chamado à paz. Só para colocar as coisas para o pessoal entender, alcadias é como se fossem regiões administrativas. Então é como se fosse um pequeno distrito. Então, nesses pequenos distritos houve uma fraude de 62%. Ou seja, aqui já tem um indício de que eles conseguiram um método para fraudar as eleições. Já conseguiram um método. Então, vamos, como é que vai continuar isso aqui, né? Ortega volta a atacar a Igreja Católica. Né? Em 2009, arrependimento de 2 anos aí, 2009, o e-mail da presidência nicaragüense enviou aos meios de comunicação um documento que qualificava os bispos nicaragüenses de corruptos, o que provocou uma reação formal do episcopado. Em junho, Ortega trabalhou para silenciar as críticas que vários bispos fizeram a seu governo, dizendo para eles rezarem em vez de comentar sobre política. Pô, essa crítica aí essa é clássica, né? Uhum. Os prelados responderam que não adianta rezar se não trabalhar pela justiça. Parabéns pela resposta. Muito bom. É isso mesmo. É aquela coisa, né? Você pode rezar e obrar, né? Uma coisa não interfere na outra. Inclusive, né? É um sofisma muito tosco. Inclusive, porque se você reza, você vai obrar. Tem que obrar, né? Tem que obrar. Se você reza e não obra, tem algo errado. Tem algo muito errado. Em abril de 2010, quando se debatia a possibilidade de que Ortega se apresentasse à reeleição em 2011, os bispos chamaram o país ao diálogo e denunciaram os atos de transgressão à Constituição, a qual proíbe expressamente a sucessão de mandatos presidenciais. Contudo, a Corte Suprema de Justiça, com membros sandinistas, permitiu que Ortega fosse candidato às eleições celebradas em 6 de novembro de 2011. Se lançasse, né? Então, se lançasse. Rasgaram a Constituição aqui. E aí a gente já percebe a necessidade do ativismo judicial aqui. E isso é um ponto importante, que é uma das estratégias clássicas que a esquerda usa dentro dos regimes latino-americanos. Você conquista o Supremo Tribunal Federal e a partir desse momento você consegue ter o controle do processo político via legislações. Isso foi um movimento tentado com o Zelaya. E deu errado, porque a Suprema Corte não era dele. Mas ele tentou. Só não deu certo. E pelo contrário, deu super certo onde? Na Venezuela. Uhum. Neste contexto, o bispo auxiliar de Manágua, Silvio José Baez, advertiu que a Nicarágua se encaminhava a um totalitarismo visível ou disfarçado e solicitou a presença de observadores internacionais. O secretário da Conferência Episcopal, Monsenhor Sócrates René Sandigo, disse que, com esta candidatura, o país carecia do Estado de Direito e que havia crescido a desconfiança entre a população. Veja, é aquela ingenuidade
do catolicismo liberal fala que o que vai sustentar uma sociedade justa é o Estado democrático de direito. Você pode ter um Estado democrático de direito totalmente colocado na Constituição, aí eles vão, como os dois são nominalistas, vão pregar, bom, mas está na Constituição, só que na realidade não está. Só que para esses observadores internacionais, o que importa não é o que está acontecendo ali de fato, mas se existe um processo político de naturalidade e normalidade do funcionamento das instituições. Isso para eles é o que é colocado, e não essa guerra do jeito que é colocado. E aqui já estava mostrando que eles iam perder, exatamente, na minha opinião, porque o STF deles lá já tinha rasgado a Constituição, permitindo a reeleição, e eles tentaram estancar o problema dizendo assim, vamos lá, teve a fraude nas eleições municipais. Sim. Depois teve a reeleição, o STF rasgando a Constituição para permitir a reeleição. E aí eles, para tentar conter o problema, tipo, não, vamos colocar observadores internacionais e ter eleições justas, vai resolver o problema. Será? Será? O líder sandinista ganhou as eleições com mais de 62% dos votos emitidos, sob acusações de fraude. De novo! O relatório do Centro Carter dizia que, segundo as avaliações dos observadores nacionais e internacionais, as eleições não foram transparentes. E mais recentemente aconteceu uma coisa pior ainda que a gente vai agora, né? Pior ainda. Tá achando estranho, né? A Nicarágua não, é para amadores. A Igreja Católica opõe-se à reeleição indefinida. Depois de seu terceiro mandato, antes era reeleição, agora já se consolida a ditadura. Já. Depois de seu terceiro mandato, onde também houve atrito com os bispos, Ortega decidiu apresentar-se a um quarto mandato. Em janeiro de 2014, a maioria sandista da Assembleia Nacional aprovou a emenda constitucional para permitir a reeleição indefinida de Ortega, resultando na crítica dos bispos. O Legislativo também outorgou à presidência a faculdade de emitir decretos com força de lei. Olha que interessante, eles dominaram o STF deles, depois eles conquistaram a maioria legislativa para consolidar o poder executivo. Então, dentro da democracia, você já tomou todos os três principais poderes. E aqui já fica muito difícil uma reação que seja de qualquer parte, a não ser que haja uma reação cultural que certamente é de longo prazo para poder reverter a situação. A partir do momento que já teve 2 fraudes e não aconteceu nada, qual é a mensagem que você deixa? Pode fraudar. Frauda à vontade. Hein? Em julho de 2016, o episcopado pediu a Ortega que garantisse que as eleições de 6 de novembro fossem transparentes e com a presença de observadores nacionais e estrangeiros. Onde é que eu já vi isso, né? Contudo, Ortega voltou a ganhar as eleições sob denúncia de fraude. Aconteceu de novo, Rodrigo. Como é que pode? A história se repete? Tu que é historiador, a história se repete mesmo? De acordo com Políbio, que é um romano, diz que sim, só que sempre a gente vai vendo que é sempre para pior. São os mesmos cenários, às vezes com nuances, mas a gente sempre vê que a coisa sempre tende ao pior, porque a gente está caminhando de alguma forma para o apocalipse. De alguma forma a gente está caminhando para ser cada vez pior, cada vez a igreja sendo mais perseguida, cada vez havendo mais dificuldades daquelas pessoas de terem acesso à missa, terem acesso aos sacramentos. Esse é um caminho inexorável e o nosso Senhor já alertou isso. A história é essa. Mas a gente tem a grande alegria de saber que nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Senhor da história. Então, somos uma igreja perseguida, né? A atual crise na Nicarágua começou em abril de 2018, um pouco tempo atrás, né? Durante o 4º mandato de Ortega. A reforma do sistema de saúde e pensões desencadeou numerosos protestos em todo o país, que foram violentamente reprimidos pela polícia, razão pela qual vários bispos e sacerdotes receberam ameaças de morte. Aqui já começou a reforma social. Reforma social. Reforma social aí para... É o país mais pobre da América, em resumo, né? Da América Central. Exatamente. Neste contexto, o arcebispo de Manágua, o cardeal Leopoldo José Brenes, seu auxiliar, o bispo José Baez, e o núncio apostólico, o arcebispo Valdemar Sormerta, foram agredidos por uma turba pró-governamental quando realizavam uma visita pastoral à Basílica Menor de São Sebastião, em Diriamba, a 40 quilômetros da capital. Em 13 de julho de 2018, policiais e paramilitares, essa informação é importante, atiraram contra a paróquia da Divina Misericórdia em Manágua, porque lá estavam se refugiando jovens que protestavam contra o regime. Adquirido também o quê? O poder
militar. O poder militar. Então, tomaram-se os 3 poderes, começou-se uma reforma social na questão da segurança, e depois já partiram para transformar o aparato de segurança em prol deles, para que eles pudessem ter quase como um exército particular. Então, eles têm a polícia oficial e a paramilitar para fazer o trabalho sujo. Exatamente. Baez condenou no Twitter a repreensão criminosa contra os civis e pediu à comunidade internacional que não ficasse indiferente. Pouco depois, a Igreja Católica aceitou de novo a participar como mediadora nas conversações nacionais para resolver a crise, que já havia causado centenas de mortes, mas as negociações foram suspensas. Covid é fogo, né? Em 2019, houve outra tentativa de conversações entre o governo e a oposição, mas desta vez a Conferência Episcopal da Nicarágua declinou de participar e pediu que fossem os leigos que assumissem diretamente a responsabilidade deste processo. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Um bispo sob prisão domiciliar. Depois de ordenar a dissolução de 1.000 ONGs, de expulsar as missioneiras da caridade e de fechar vários meios de comunicação católicos, isso aconteceu no mês passado. Coisa de um mês isso aqui. Está em processo. O governo agora tem em sua mira o bispo de Matauga, Rolando Álvares, um de seus mais fortes críticos. Desde 4 de agosto, o prelado permanece sob prisão domiciliar na chancelaria junto com 5 sacerdotes, 2 seminaristas e 3 leigos. Nesse dia, Alves saiu à porta da chancelaria com o Santíssimo em custódia e denunciou que a polícia enviada por Ortega não deixava que seus sacerdotes e colaboradores entrassem em sua capela para celebrar a missa. Depois de quase 1 hora pedindo por diálogo e respeito à religião católica, o prelado voltou ao interior da cúria diocesana e celebrou a Eucaristia com seus assistentes. Contudo, nessa mesma tarde, a polícia de choque bloqueou o acesso à cúria e não deixou que Álvares, que havia convidado os fiéis para irem à Catedral de Matauga para celebrar a hora santa e a missa, saísse do edifício. O regime sandinista ameaçou encarcerar o bispo, que recebeu mostra de solidariedade do episcopado local e de alguns países. No passado, Ortega chamou os bispos de terroristas e diabos com batina, igualmente como outros ditadores da ideologia marxista, como Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Então, e aqui a gente já vê o processo final, porque se já tem todas as estruturas de poder tomadas, se já tem um exército sujo para fazer os trabalhos mais odientos, e se eles já estão chegando a entrar nas regiões e nos lugares santos da igreja, significa que eles já quebraram toda a resistência política. Eles já quebraram todas as resistências sociais por desarmamento, a população civil, ou por ter, ou quando se impede a celebração da Eucaristia, da confissão e tudo, a população se enfraquece ainda mais porque não tem um auxílio divino. Então a gente já percebe que a Nicarágua está se encaminhando hoje para o processo final de se estabelecer assim como a Venezuela. Sim. E me chama a atenção, Rodrigo, até para encerrar, que agora que se está se informando, né, sobre a questão, né, a igreja está sendo perseguida e tal, mas o que a gente percebe é que tipo, essa perseguição ela era previsível, ela era evitável se a igreja não tivesse sido tão ingênua em alguns momentos ali. Exatamente. Né, e que agora realmente a situação está muito difícil de ser revertida. Porque assim como o mal, Augusto, para a gente combater o bem, a gente precisa combater ele na raiz. E quanto mais cedo a gente combate o mal, melhor. Essa é a luta de todos os nossos pecados. Se a gente descobriu o pecado, o próximo passo é descobrir o que causa o pecado e atacar diretamente ali. A mesma coisa o movimento comunista. Se ele começa a crescer, a gente precisa ver e combater logo que acontece. Logo que a gente vê as primeiras manifestações. E infelizmente, por conta da propaganda, por conta de uma debilidade do próprio clero, essa situação está se tornando potencialmente desastrosa para toda a população nicaragüense e para todos aqueles que são católicos que vivem naquele país. Aí, aquela informação que estava faltando, como é que foram as últimas eleições na Nicarágua lá? Foi muita violência política. Ele prendeu, tinha 7 candidatos, tinha 8 candidatos com ele,
O que ele fez para ganhar a eleição? Prendeu Prendeu 7, só ele se candidatou, Exatamente. venceu a eleição. Esse é o Ortega lá, que pediu perdão pelos erros e tal. Muito arrependido esse senhor. Muito arrependido. Aí. Muito arrependido. E eu acho que esse fica... E o que está acontecendo na Nicarágua, só para terminar, Augusto, fica de exemplo para nós, porque nós podemos ter essa potencialidade de acontecer isso no Brasil. Que quem acha que isso daí é algo que não está próximo a nós, não está compreendendo o que está acontecendo na América Latina como um todo. Venezuela, já com os comunistas. Colômbia, caminhando para um processo revolucionário. Chile, Argentina, Nicarágua, Peru. Ou seja, será que nós seremos ingênuos de achar que aqui não acontece? Não, pelo contrário. É hora de começar a entender mais evidente os problemas para fazer com que esse tipo de mal não acometa o nosso país. Tudo bem. Bom, seria isso para o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato aí que nós estamos experimentando. Se gostaram, dê uma curtida aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com um amigo aí que nicaragüense, né? E esperamos que possa ter esclarecido não só a história da Nicarágua, não é isso. Existe todo um método revolucionário, existe toda uma questão de mentalidade de como que eles são sórdidos, como eles são inescrupulosos, eles usam de mentira, da artimanha como método, né? E nós não podemos ser ingênuos. A ingenuidade, né? Se a gente for ingênuo nesse combate político, social e que também é espiritual, você veja que se a gente tivesse um pouquinho mais de luz espiritual, dava para perceber que o Ortega não estava sendo verdadeiro no pedido de perdão, só para dar o exemplo dessa história. Se nós formos ingênuos nisso, o preço que a realidade vai cobrar para nós será alto. Por isso, vamos rezar, né, para que isso não aconteça no Brasil, para que a gente tenha forças para lutar para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né, e além do mais, né, esse é um ano importante, é um ano de eleição. É um importante de eleição, então vamos rezar para o país e pedir para Nossa Senhora do mal do comunismo. Pedir para Nossa Senhora nos livrar do mal do comunismo. Viva Cristo Rei! Até mais, pessoal. Viva Cristo Rei!